com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pro canal. E na verdade, um assunto que eu achei muito interessante pra falar pra vocês é sobre o curso que eu faço. Eu tô na faculdade, tô cursando o segundo período de odonto. E eu vou falar um pouco sobre esse curso que eu sou, tipo, apaixonada, amo muito. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Então acompanhe o vídeo para vocês saberem um pouco mais sobre a profissão. Então, para vocês saberem um pouco mais, eu achei bem legal colocar uma tag, que daí acaba vindo algumas perguntas e fica mais fácil para mim falar um pouco mais sobre o curso. Então vamos começar. O nome da tag é Minha Faculdade. E a primeira pergunta é: qual o seu curso de graduação? Bom, como eu falei, eu faço odonto. Quantos períodos ele tem e em qual você está? Bom, gente, ele tem a duração de 5 anos, ou seja, 10 períodos. E eu tô apenas no segundo período, ou seja, eu comecei esse ano ainda, formei ano passado no ensino médio. Então, terceira pergunta: por que você escolheu esse curso? Gente, então, assim, como foi para escolher odonto? Geralmente, odonto, ou a pessoa ama desde criança, ou então a pessoa escolhe como segunda opção do curso de medicina. Pois é, quando eu era criança, eu gostava muito de lidar com outras crianças. Eu gostava de cuidar de crianças menores que eu, e enfim. Então, eu descobri a pediatria, que é na área da medicina. E eu era louca pra ser pediatra por conta das crianças. Eu adorava cuidar das crianças. Então eu falava: eu quero ser pediatra, quero ser pediatra. Na verdade, quem me perguntava: o que você quer ser quando crescer? Pediatra, não é nem fazer medicina, é ser pediatra. E assim, até nono ano, primeiro ano, início do primeiro ano, assim, eu era tipo muito apaixonada pra fazer pediatria. Até que a minha prima formou em odonto e foi fazer especialização em Fortaleza, especialização em bucomaxilofacial. E ela acabou me contando um pouco mais sobre essa profissão, tipo, que eu acho maravilhosa. O bucomaxilofacial é um especialista em cirurgias. E quando ela foi me falar o tipo de cirurgia que é realizado e tudo mais, a gente, fiquei apaixonada, fiquei muito apaixonada mesmo. E decidi: é isso que eu quero pra minha vida. Eu tava no primeiro e segundo ano, primeiro pro segundo, eu acho. E eu decidi que eu queria cursar odontologia. Então, foi isso. Foi assim. Quarta pergunta: antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Bom, então, eu sei que o curso de odonto, ele não é visto como ele deveria ser visto. Como assim? Gente, tem muita gente que desvaloriza muito o profissional da odontologia. Por quê? Tem muita gente que tem na cabeça assim: só mexe com boca. Não, gente, muito pelo contrário. Acho que pra te ser odontólogo, pra te fazer odontologia, pra te se tornar um cirurgião dentista, lógico que toda profissão tem sua desvantagem, toda profissão tem gente corrupta, tem gente que não deu o melhor, tem gente que não é um profissional qualificado, em toda profissão tem isso. Mas assim, a odontologia é um curso super caro, que não é valorizado o valor do salário. Mas assim, se tu passar em um concurso público, todo mês vai ter teu dinheirinho, monta um consultório, se tu for um bom profissional, tu vai ter tua clientela, teus pacientes vão querer ir contigo, vão te indicar. Lógico que é muito mais fácil um paciente falar mal de alguém que tratou ele mal, do que ele falar de uma pessoa que tratou bem. Mas eu particularmente sou do tipo que, se eu for tratada bem no local, com certeza eu vou voltar e com certeza eu vou indicar para milhares de pessoas. Então assim, tudo isso é uma questão de saber lidar e saber aproveitar cada situação. Apesar do piso salarial para um recém-formado não sei lá grande coisa, não sei uau, nossa, me formei pra ser super bem sucedido. Não, gente, mas se você for um profissional qualificado, tudo tá de como você trabalha. Você trabalha bem, você vai se dar bem. Então, gente, é isso. Tipo, se dedica. É isso que você quer? Então corre atrás, estuda, batalha, consegue um emprego bom,
consegue um local bom para trabalhar e pergunta: como foi seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Então, gente, como eu falei, assim, eu tô fazendo faculdade numa faculdade particular. Eu sei que na pública é assim, né? Tem aquele negócio de trote, não sei o que e tal. E na minha faculdade foi assim. Primeiro dia de aula eu cheguei, meu Deus, estou na faculdade, agora eu tô me tornando gente grande e tal. Todo mundo acho que tem um pouquinho desse pensamento, né? É diferente. De certa forma eu achei muito parecido com o ensino médio. Tipo, primeiro dia de aula, vamos ver se tem gatinho, não sei o que. Gente, na minha sala tem, tipo, 3 homens. Apenas, tipo, uma sala de... Primeiro período eram o quê? Umas 39 mulheres, 3 homens. Pois é, pra vocês verem. E assim, quando eu cheguei, tinha um pessoal que já se conhecia, que vieram na mesma escola e tal. Então tinha aquela panelinha e tudo mais. Oh meu Deus, como assim? Saí do ensino médio e entrei na faculdade, já tem panelinha, não sei o que. Então assim, eu sou muito tímida. Mas eu decidi assim, vou entrar na faculdade, não sou mais tímida. Então quando eu cheguei, eu dei bom dia e tal, como sempre e tal. Pra todo mundo, inclusive e tal. Enfim, aí sentei do lado de um pessoalzinho e comecei a falar: oi, tudo bem? Meu nome é Carol e tal. Enfim. E nesse primeiro dia de aula, a gente ia ficar de manhã e à tarde, porque tem um dia na semana que a gente é integral. E eu, cara, como assim? Eu não posso merendar sozinha, eu não posso almoçar sozinha, então eu tenho que fazer amizade. Peguei, sentei do lado de umas meninas, fiz amizade com a Natália desde o primeiro dia. Amiga, te amo. E tipo, a gente tá junto até agora, graças a Deus, vai dar tudo certo até o final. E é isso, gente. Então o primeiro dia de aula foi assim, foi bem legal, bem emocionante. E graças a Deus a minha turma é ótima, eu não poderia pedir outra melhor. Tipo, hoje todo mundo unido, a gente tem um churrasco, a gente um ajuda o outro, entendeu? É uma coisa muito boa mesmo. E a semana, o nosso trote foi assim, numa sexta-feira, acho que 2 semanas de ter começado a faculdade. O coordenador, o dono da faculdade, olha só, né? O dono da faculdade foi lá, deu as boas-vindas e tal. Desde o primeiro dia ele tava fazendo isso, lógico. No primeiro dia ele foi lá, deu as boas-vindas, falou como ia ser o curso e tudo mais. E nessa semana, na sexta-feira, ele fez tipo um café da manhã. E esse foi o nosso trote, segundo ele. Eu acho que eu tenho até vídeo, eu não sei se eu tenho vídeo. Se eu tiver, eu vou postar aqui o vídeo do Snap que eu fiz, ó. Foi muito legal. Sexta pergunta, sobre seu TCC, já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Então, o TCC é o medo de todos os alunos, né? E eu soube que teve um menino que o TCC dele foi sobre corte de gengiva. Eu esqueci o nome, mas foi isso, cirurgia pra diminuir a gengiva. Eu achei bem interessante. Mas o meu, assim, eu ainda não tenho ideia do que eu vou falar. Mas qualquer coisa eu aviso pra vocês. Sétima, você se considera uma boa aluna? Então, assim, né, eu tenho que considerar uma boa aluna. Não, gente, mas assim, eu acho que eu sou muito boa aluna, assim, porque a minha cabeça já abriu bastante. Como assim? No ensino fundamental, eu não era muito de estudar, não. Tipo, tirava minhas notas ótimas, maravilhosas, graças a Deus, porque eu sabia que eu tinha que tirar nota boa. No ensino médio foi quando eu comecei a ralar mesmo, tipo, comecei a estudar e tal. Então, muita coisa da faculdade, muita coisa que eu sei do ensino médio, eu me dei bem na faculdade, porque querendo ou não, a gente tem que ter uma boa base no ensino médio. Então, eu agradeço muito aos meus pais terem me colocado numa boa escola, eu ter conseguido ter uma boa base. Entrei na faculdade super com o pé direito, tipo, minhas notas foram maravilhosas, graças a Deus. No segundo período tá sendo um pouco mais complicado, porque já começa a ter matérias mais específicas, mas graças a Deus não tirei nenhuma nota ruim, graças a Deus fui passada. Inclusive tô nessa semana fazendo a última prova do período, se Deus quiser, não vou pro final. Mas enfim, gente, eu considero ser uma boa aluna, e até porque a gente tem que amadurecer nossas ideias, a gente tem que perceber que realmente na faculdade é uma coisa que tu vai levar pra tua vida, e principalmente a área de saúde, lidando com pessoas, a gente não pode se tornar qualquer profissional, a gente tem que se tornar um profissional qualificado, a gente tem que ser aquele profissional que a gente gostaria de ser atendido, que a gente gostaria de levar a nossa família. Então, realmente não dá pra levar a faculdade com a barriga.
Próxima pergunta. Oitava. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Então, como é que eu posso falar? Antes eu tinha muita dúvida se era realmente isso que eu queria, porque a gente forma uma ideia, a gente tem uma base de como a gente quer o nosso futuro. E eu tava com muito medo de, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? É isso que eu quero fazer o resto da minha vida? E quando começou a faculdade, no primeiro período eu tive aula de prática de saúde. E a primeira aula de prática de saúde, ela passou vários vídeos e slides sobre alunos atendendo, sobre alunos fazendo palestras em escolas para criança. E, gente, eu me apaixonei de tal forma que eu parecia uma criança, tipo, desejando doce, olhando para aqueles vídeos, entendeu? Eu consegui, tipo, imaginar, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero fazer. E graças a Deus, até hoje, é uma coisa que eu não pretendo desviar o meu caminho. Eu quero me formar, quero ser uma ótima cirurgiã dentista. Enfim, eu realmente me vejo nessa profissão. A coisa mais gratificante do mundo foi quando, assim, eu vi no vídeo uma garotinha rindo e falando que o sorriso dela tava lindo, não sei o que. Gente, aquilo é muito lindo, imagina você ser responsável pela felicidade de outra pessoa e uma coisa que, sabe, pra você que tá estudando, que vai adquirir conhecimento, vai adquirir prática, vai ser uma coisa assim, fácil, entendeu, de fazer. Então é muito bom, é muito bom. E até o momento, graças a Deus, eu estou 100% satisfeita. Nona pergunta. O seu curso tem algum material específico que não tem outros cursos? Exemplo, estetoscópio, calculadora científica. Então, gente, eu usei calculadora científica agora, nesse período, por conta de bioquímica. Microscópio a gente usa nos laboratórios. A gente usa em dentísticas os manequins. E... que eu me lembro sim. E o material de odonto é bem específico. A gente usa pinças, a gente usa o kit acadêmico, que daqui a pouco eu mostro pra vocês alguns materiais, se vocês quiserem. Na verdade, se vocês quiserem, eu acho melhor fazer um outro vídeo falando sobre os materiais. Não sei se aqui tem alguma pergunta sobre material, mas enfim, a gente usa assim materiais bem específicos da área. 10ª pergunta. Na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? Então, como eu falei, o nosso trote foi um café da manhã, um trote bem divertido. 11. Seu curso tem muita matemática? Não. Tipo, lógico que eu acho que todo curso deve ter alguma coisinha de matemática, mas não tem muita coisa de matemática, não. Uma matemática eu acho que a gente vai dar em farmaco pra saber dosagem de medicamento, alguma coisa assim. Mas até agora, tipo, não teve nada. A gente teve química, que teve um pouco de contagem, né, por conta da calculadora científica e tal, Vlog e tal, acaba sendo matemática. É matemática. Então, só isso, até agora. 12ª. Geralmente nas faculdades existem um ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanece só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Então, gente, eu ainda tô no 2º período, então não teve desistência, assim, totalmente da turma. Mas lógico, tipo, algumas pessoas já desistiram, porque viram que, pô, é uma área complicada, tipo, eu tô lidando com vidas, com seres humanos. Tem gente que... A gente sabe que tem gente que tá lá só pra bagunçar, tem gente que tá lá só pra dizer que tá fazendo uma faculdade de odonto e tal. Então, assim, lógico que desistiram. Não assim, umas 30 pessoas, mas do primeiro pra segundo já desistiram umas 7, por aí, eu acho que por aí, assim. 13ª. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer mesmo o curso que você faz? Então, o conselho que eu dou é assim, gente, vê se é realmente isso que você quer, principalmente se você vai fazer uma faculdade particular. Lógico que a pública tem aquela vantagem de tu não ter que pagar todo mês, não ter uma mensalidade e tudo mais. Então, se você conseguir uma bolsa, ou se você... Enfim, lógico que a gente às vezes quebra a cara pra aprender. Mas eu aconselho assim, se puder, se tu tiver alguém que trabalhe nessa área, se informa, pergunta se é realmente o que você imagina que seja. Se você puder ter uma experiência antes de começar a faculdade,
tenha essa experiência para ver se é realmente isso. Por quê? Porque a odontologia é um curso caro. É muito, muito, muito caro. Eu acho que não vem ao caso eu falar o valor da mensalidade, mas a mensalidade é pesada. E além da mensalidade, tem um material que não é nem um pouco barato. Pode perguntar para qualquer pessoa que o material de odontologia é caro. Tem o kit acadêmico, tem material que a gente tem que comprar todo tempo, ainda tem os EPIs. Enfim, gente, é um material caro. Que não, gente, sem dúvida, não é qualquer um que tem como, não tem como gastar. Então, 14ª, já ficou em DP? Possui algum método diferente de estudo? Então, gente, eu nunca fiquei de dependência, graças a Deus, pelo menos até o momento, segundo período. E assim, o meu método de estudo, na verdade, eu não tenho um método de estudo. Eu costumo prestar atenção no que o professor fala, ainda mais quando eu vejo que a matéria é puxada. Eu presto muita atenção mesmo. Anoto o que ele fala mais, procuro alguns livros. E assim, eu gosto muito de fazer resumo, então eu faço resumo. E na véspera, tipo, o meu problema, ainda tem esse problema assim, eu gosto muito de estudar de véspera. Lógico que a gente estuda o que o professor fala e tal, chega em casa, dá uma risadinha, mas estudar, tipo, eu sempre tenho que estudar de véspera. Não adianta assim, eu tenho 2 semanas pra prova, estudei essas 2 semanas, estudei na última semana e não estudo de véspera. Gente, isso não acontece comigo. Eu preciso estudar de véspera. Se eu estiver estudando 2 semanas e na véspera eu não tocar no assunto, pra mim é mesmo que nada. Então eu preciso dar uma revisada, dar uma estudada extra na véspera. Então, meu método de estudo, na verdade, é esse. E pra acabar, a 15ª, faço o resumo básico do seu curso para quem tiver interesse em fazer. Gente, a minha dica, o meu resumo do meu curso, eu não fiz ainda muita coisa, ainda tenho mais 4 anos pela frente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quem sabe até terminar em menos, não sei se dá, se for adiantando matéria, né, talvez dê. Então, assim, o resumo, é um curso que tu tem que ter muito amor pela profissão, igual medicina, eu acho. Eu costumo comparar muito, tipo, medicina e odonto. A gente fala, eu queria fazer medicina, mas já deu medicina, então eu vou fazer odonto, até porque odonto não estuda. Gente, estuda sim. Tudo que tu estuda pra medicina, lógico que não tão aprofundado, tu estuda pra odonto. O primeiro período é só coisa geral, anatomia geral, microbiologia geral, ou seja, tu estuda todo o corpo, todo o corpo. Segundo período foi que eu comecei a aprofundar mais em algumas coisas, como assim, microbiologia oral, anatomia, cabeça e pescoço. Então, assim, tu estuda tudo, é saúde, tu tá lidando com vida, tu vai dar uma anestesia, se o paciente chegar a ter um ataque epilético, se ele tiver algum problema cardíaco, tu tem que saber. Então, é uma área que você estuda tudo. Se você tá entrando no curso com um sentimento, com uma ideia, tô entrando em odonto porque eu não tenho que estudar, gente, não entra. Porque você precisa estudar. Se você quiser ser um profissional qualificado, profissional que quer ser reconhecido, você tem que estudar. Então a minha dica é essa. Se vocês quiserem mais um vídeo falando sobre o material, eu vou gravar o próximo vídeo, talvez, sobre o material. E é isso. 1000 beijos, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, divulguem e deem seus comentários aqui, porque eu fico muito, muito feliz, de verdade, de vocês comentarem aqui. Então, 1000 beijos e até a próxima, meninas.